Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Mesmo com essa pandemia, né? Com essa dificuldade toda aqui, a gente sabe que todos nós estamos passando, mas eu espero encontrá-los bem, certo? Eu confesso a vocês que eu estou me esforçando bastante para estar aqui hoje, porque eu também não estou muito bem, né? Mas a gente vai vencendo aí os limites da gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, continuando o que a gente já tinha visto, né? Sobre genética. Vamos falar então um pouquinho sobre como que ocorre aí, né? Como ocorre a hereditariedade, certo? Eu não posso deixar de falar do pai da genética, né? Que foi Gregor Mendel, que começou aí então, iniciou com alguns estudos sobre genética e até hoje a gente utiliza desses estudos dele para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento aí nessa área da hereditariedade, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, fazer uma recapitulaçãozinha primeiro e logo em seguida a gente vai para o estudo da primeira lei de Mendel, tá bom? Então vamos lá, venham comigo. Então, pessoal, vamos lá então, primeiro fazer essa recapitulação. Vocês só vão me desculpar, ó, porque vocês estão vendo esse manchadinho aqui? Adivinha? Minha gatinha que resolveu pôr a patinha aqui. Mas vamos lá, dá para enxergar, não dá? Veja só, esses então são os cromossomos homólogos, aquele parzinho de cromossomos. Nos cromossomos homólogos a gente tem os genes alelos, certo? Que ficam então no mesmo loco aqui, um do ladinho do outro. Nós também vamos recapitular. Quando a gente tem um gene dominante, a gente usa a letra maiúscula, um gene recessivo, letra minúscula. Lembrando também que normalmente a gente usa a letra do fator recessivo para poder simbolizar. Então, no caso aqui, nós estamos falando de cobaias de cor preta e cor branca. Como a cor branca é recessiva, a gente usou a letra B. Então, o B minúsculo recessivo, o B maiúsculo dominante. Lembrando também o que é genótipo e o que é fenótipo. Olha, o genótipo é como os genes do indivíduo se apresentam lá naqueles cromossomos homólogos. Então, ou pode ser um Bzão, que a gente chama de homozigoto dominante, certo? Ó, homozigoto, certo? Homo igual, dois genes iguais. Ou então, ó, um Bzinho, que é chamado de heterozigoto, porque heterozigoto, hétero, diferente. Então, ó, um B grandão e um B pequenininho. E o outro homozigoto iguais, ó, só que agora recessivo, Bzinho. Então, esses são os tipos de genótipo. O fenótipo para esses genótipos, certo? Se for o Bzão, vai ter cor preta, certo? Porque tem os dois genes dominantes. Se for Bzinho, também vai ser cor preta. Por quê? Porque para ser dominante, a cor dominante, no caso, é só ter um gene dominante, já leva aquela característica. Então, cor preta. E o Bzinho, que é o que tem cor branca. Então, para ter cor branca, precisa ter os dois genes recessivos, certo? Então, isso eu já tinha falado na outra aula, foi só para a gente recapitular. Agora eu vou dar um exemplo disso aqui, certo? Para vocês? Vamos lá. Vamos imaginar agora que eu tenha uma cobaia que tenha o genótipo Bzinho, que cruze com uma outra cobaia que tenha os genes recessivos, ó, Bzinho. Então, olha o fenótipo delas. Esse aqui tem cor preta, então uma cobaia de cor preta e uma cobaia de cor branca. Eu vou cruzar esses dois, certo? E como serão os filhotes? Então, aqui tem quais são as possibilidades, né? Que eu vou ter, então, de filhotes. Vou ter filhotes brancos, vou ter filhotes pretos,
Como que vão ser esses filhotes? Então, vamos ver como que eu faço isso daqui, tá? Para explicar isso aqui, eu vou usar para vocês a primeira lei de Mendel, certo? Mendel é o cientista, o Gregor Mendel, que a gente considera, então, né, o pai da genética, certo? Vamos ver como é que ele nos ajuda a resolver essa questão aqui. Como que vão sair os filhotes desse casal, certo? Veja só, eu tenho aqui, olha, então, o pai, que é o Bzão, Bzinho, e a mãe, que é Bzinho, Bzinho. O que isso significa? Veja, embora ele tenha o genótipo Bzão, Bzinho, esses cromossomos homólogos, né, que vieram com esses genes junto deles, vocês estão lembrados que na hora da formação dos espermatozoides e dos óvulos, esses cromossomos homólogos são separados? Então veja só, é como se fosse assim, ó, esse é o pai, 50% dos espermatozoides dele são carregados com esse gene Bzão e os outros 50% com o gene Bzinho. A mesma coisa com a mãe aqui. No caso, como ela tem nos dois cromossomos homólogos dela, ela tem o gene Bzinho e gene Bzinho, então nesse caso, 100% dos óvulos dessa mãe vão ser com o gene Bzinho. Só que na hora da formação dos gametas, que a gente chama, que são os óvulos dos espermatozoides, esses cromossomos homólogos, eles são separados. Então, para poder separar e a gente conseguir ver as possibilidades, a gente faz assim, ó, como se fosse um jogo da velha, tá vendo? E aí a gente vai colocar aqui em cima, olha, eu vou separar os gametas do pai. Então, ó, coloquei um Bzão aqui e um Bzinho aqui. É como se fosse, ele tivesse 50% de espermatozoides Bzão e 50% de espermatozoides Bzinho, certo? Do lado de cá, eu vou colocar o genótipo da mãe. Então, olha, eu separei os gametas, os óvulos dela Bzinho e os óvulos dela Bzinho, que no caso ela tem os mesmos, mas a gente coloca mesmo assim os dois. Aí a gente começa então a fazer o cruzamento disso. Olha só, se eu pegar esse espermatozoide e fecundar com este óvulo, olha o que vai resultar. Bzão, Bzinho. Bzão com Bzinho deu Bzão, Bzinho. É um tipo de descendente, certo? Se eu pegar este espermatozoide aqui e cruzar e fecundar com esse óvulo aqui, é Bzinho com Bzinho, vai dar o quê? Bzinho, Bzinho. Se eu pegar, vamos pular aqui agora, este espermatozoide e fecundar com este óvulo, vai dar o quê? Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. E se eu pegar este espermatozoide e fecundar com este óvulo, vai dar o quê? Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, o que vocês estão vendo aqui? Nesse quadrado aqui, eu tenho, na verdade, todas as possibilidades de descendentes do cruzamento entre esses pais. Então, veja, se eu for ver, então, o genótipo dos indivíduos formados, que tipo de genótipo pode ser? Olha, eu tenho dois quadradinhos aqui com Bzão, Bzinho e dois quadradinhos com Bzinho, Bzinho. Isso representa o quê? É como se cada quadradinho desse representa para mim 25%. Então, se eu tenho 25 aqui e 25 aqui, eu tenho 50% do genótipo Bzão, Bzinho. Então, a possibilidade de nascer filhotes com o genótipo Bzão, Bzinho é de 50%. E 25 daqui mais 25 daqui dá 50% também de Bzinho, Bzinho. Então, eu tenho a possibilidade de 50% dos filhotes desse casal de cobaias nascer com o genótipo Bzinho, Bzinho. Tá, mas e o que isso tem a ver com o fenótipo? Vamos ver. Olha só,
toda vez que tem o B maiúsculo, o fenótipo não é do dominante. Então, aqui eu tenho preto e aqui eu tenho preto também. Então, quantos que são pretos? 50% dos filhotes nascerão pretos. E aqui eu não tenho bezinho, que é o recessivo, então são os brancos. Então eu tenho dois quadradinhos, né? 25 e 25 dá 50%. Então 50% desses filhotes nascerão brancos. É assim que a gente faz, então, para a gente poder estimar como vão ser, né, as outras gerações. Né? Sabendo o genótipo dos pais, a gente consegue, então, fazendo essa separação dos gametas dos pais, a gente consegue cruzar e saber a possibilidade de nascimento dos filhos, ok? Vamos a mais um exemplo. Vejam agora este exemplo, ó. Eu peguei agora duas cobaias, então o pai e a mãe, só que os dois, eles são pretos, certo? Todos eles, ó, com o B dominante. Só que é o seguinte, esse aqui é preto, mas é heterozigoto, olha, tem um gen Bzinho também. E ela também, ela é preta, mas tem um Bzinho que é recessivo, certo? Então, os dois são heterozigotos. Vamos ver como que vão ficar os filhotes desse casal. Então, olha, faço a mesma coisa. Pego o pai, separo o gameta deles, certo? Os espermatozoides, ó. 50% dos espermatozoides serão Bzão e 50% dos espermatozoides Bzinho. No caso da mãe, olha, 50% dos óvulos serão Bzão e 50% dos óvulos serão Bzinho. Certo? Só que como a gente não sabe qual óvulo vai fecundar com qual espermatozoide, então a gente faz o cruzamento. Olha, se for esse espermatozoide cruzando com este óvulo, olha o que vai dar: Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Se for este espermatozoide com este óvulo, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Agora eu vou pular para cá, ó. Se for esse espermatozoide com este óvulo, vai dar Bzão, Bzinho. E se for este espermatozoide cruzando com este óvulo aqui, vai ser Bzinho, Bzinho. Então, olha só a gama de possibilidades que esses pais terão de filhos. Olha, o Bzão, Bzão, o genótipo deles, Bzão, Bzão, como eu só tenho um quadradinho desses com Bzão, Bzão, é 25% a possibilidade desse casal ter um filho com genótipo Bzão, Bzão. Como eu tenho dois quadradinhos com Bzão, Bzinho, é 50% a chance desse casal ter filhos com genótipo Bzão, Bzinho. E como eu só tenho um quadradinho que deu Bzinho, Bzinho, 25% de chance de ter filhos Bzinho, Bzinho. Muito bem, então como que fica o fenótipo agora, que é a característica externa? Veja, esse aqui, Bzão, Bzão, e esse Bzão, Bzinho, não são ambos pretos, porque tem o gene dominante? Então, eu somo, ó, 50 mais 25%, eu tenho 75% de chance de nascerem pretos os filhotes. E apenas 25% de nascerem brancos. Então, neste cruzamento entre este casal, nós temos essa possibilidade de filhotes. 75% dos filhotes nascerão pretos e 25% dos filhotes nascerão brancos. Certo? Deu para entender? Bom, a gente vai poder fazer cruzamentos com vários tipos. Isso é o que eu pretendo fazer nos exercícios com vocês. Então, a gente pode cruzar um Bzão, Bzinho com um Bzinho, Bzinho, um Bzão, Bzinho com um Bzão, Bzão, certo? Essas possibilidades vocês sempre vão fazer usando
esta mesma regrinha da separação aí, tipo um jogo da velha, né? Dos gametas dos pais, certo? Aí vocês conseguem chegar no genótipo e no fenótipo dos filhos. Bom, vamos a um outro exemplo agora, pensando agora em sangue humano. Vamos lá? Vamos falar sobre nós, seres humanos. O nosso sangue, né? Eu quis dar esse exemplo porque nós temos vários exemplos para fazer de exercício depois, mas eu achei que seria importante vocês entenderem um pouquinho sobre os nossos tipos sanguíneos. Todo mundo já deve ter ouvido falar que existem esses tipos de sangue, olha, o fenótipo para a tipagem sanguínea, né? Nós temos pessoas com tipo sanguíneo A, pessoas com tipo sanguíneo B, pessoas com tipo sanguíneo AB e pessoas com tipo sanguíneo O. Esses são os fenótipos para tipo sanguíneo. Mas como que fica o genótipo para cada indivíduo? Veja só, então determinou, né, que usaríamos a letra I para simbolizar o tipo sanguíneo, ok? Então veja só, o O ele é o recessivo de todos os tipos sanguíneos. O O ele é o recessivo, então ficou izinho, izinho, né, minúsculo para o O. No caso do AB, o AB ele tem 2 genes dominantes, na verdade. Então, a gente coloca o Azinho embaixo para simbolizar o dominante do A e o I maiúsculo com Bzinho embaixo para simbolizar o B do tipo AB, certo? Então, o tipo sanguíneo AB, na verdade, ele tem os 2 genes dominantes, só que um de cada tipo. Já no caso do tipo sanguíneo B, ele pode ter 2 tipos de genótipo. Olha, ou ele é IB, ó, homozigoto, certo? Dominante. Ou ele pode ser IB-izinho, que é o heterozigoto, certo? Um gene dominante e um gene recessivo. No caso do genótipo do tipo sanguíneo A mesma coisa, olha, ou ele é homozigoto dominante, IA e A, então tem os 2 genes dominantes, ou ele é heterozigoto, ele tem o IA, que é o dominante, com o recessivo izinho. Mas vamos ver agora como que isso funciona quando ocorre, então, o cruzamento entre 2 indivíduos de tipo sanguíneo diferente ou igual. Vamos a um exemplo para vocês entenderem. Olha só, eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Olha, uma outra coisa que eu queria explicar antes de qualquer coisa é que em genética a gente usa esse tipo de comunicação que é chamado de heredograma. O que é esse heredograma? Olha, o quadradinho, ele significa homens, tá? Então, quando eu quero representar um homem, eu faço um quadradinho. Quando eu quero representar uma mulher, eu faço um círculo. Quando eu não sei o sexo, então, tipo assim, é um filho que vai nascer que eu não sei ainda se é menino ou menina. Então, eu uso esse losango, certo? Eu uso essa forma geométrica para poder exemplificar que eu não sei ainda o sexo da criança. Esse traço aqui no meio, ligando o homem à mulher, significa o relacionamento entre esse homem e essa mulher que gerou, olha aqui, um filho. Então, quando eu quero puxar um filho do casal, eu faço esse traço no meio. Nós vamos usar muito desse heredograma nos exercícios que a gente vai fazer e tudo mais. Então, por isso que eu tô explicando isso para vocês, tá bom? Então, aqui, o que vocês estão vendo? Olha, um homem do tipo sanguíneo A e uma mulher do tipo sanguíneo B. A minha pergunta é o seguinte: será que é possível um casal de um tipo A, outro tipo B, ter um filho com tipo sanguíneo O? Será que é possível isso? Se os dois, um é A, outro é B, e nasceu um filho
do tipo O, como será que tem que ser o genótipo desse pai e dessa mãe para que esse filho nasça do tipo sanguíneo O? Se esse pai aqui for IA homozigoto e essa mãe for IB homozigoto, certo? Então tem os genes iguais. É possível nascer um filho O, sendo que o O é Izinho? Só de falar assim, eu imagino que vocês já devem ter respondido aí que não seria possível. Mas e se esse pai for heterozigoto, IAzinho, e essa mãe for heterozigota, IBzinho? Será que é possível ter um filho do tipo O? Bom, só fazendo o cruzamento para a gente ter certeza. Vamos ao cruzamento. Olha só, pessoal. Eu pego o genótipo, então aqui, ó, do pai, IAzinho, heterozigoto, certo? Um gene dominante com um gene recessivo. E pego o genótipo da mãe, IBzinho, um gene dominante e um recessivo. E agora vou separar os gametas. Faço o jogo da velha, certo? E coloco lá, ó, IA, que é um tipo de espermatozoide, 50% dos espermatozoides, e o Izinho, os outros 50% de espermatozoides desse pai. E pego a mãe, IB, são os óvulos, 50% dos óvulos dela, e Izinho, 50% dos outros óvulos dela. Bom, vamos imaginar então que esse casal pretende então ter um filho. Vamos imaginar se eles podem ou não ter um filho do tipo O. Se esse espermatozoide, olha, for o que fecundar o óvulo IB da mulher, né? Então, IA com IB deu o quê? IA e B. Que tipo de sangue é esse? IA e B? Olha, do tipo AB, certo? Muito bem. Se esse espermatozoide fecundar este óvulo, vai dar IBzinho. Que tipo de sangue eu tenho aqui? Tipo B. Muito bem. Vou para baixo agora. E se esse espermatozoide fecundar este óvulo? IA com Izinho e Aizinho. Que tipo de sangue vai ter essa criança? Tipo A. E se este espermatozoide fecundar este óvulo? Izinho com Izinho, Izinho. Olha só, pode ter sim um filho do tipo O. Mas qual é a probabilidade, qual é a real chance desse casal ter um filho com tipo O? Veja, é só eu contar os quadradinhos. Eu tenho quantos quadradinhos com Izinho? Apenas um quadradinho, olha. Desses quadradinhos aqui, só este com Izinho. Então, quantos por cento de chance eu tenho de ter um filho do tipo O? 25%. Esta é a resposta do nosso exercício, certo? 25% de chance de ter um filho do tipo O, que é o que eu relatei aqui, ó. Mas vamos ver no geral qual a probabilidade de filhos desse casal. Então vamos ver os genótipos. Olha, o primeiro, IA e B, coloquei aqui. Só repete uma vez, não é? No quadradinho, então é 25% de chance de ser IA e B. IBzinho tá aqui, ó. Também só deu nesse quadradinho. Então, 25% de ter um filho com genótipo IBzinho. E Aizinho só em um quadradinho também. 25% de chance de ter um filho IAzinho. E os outros 25% de ter um filho Izinho. Isso, em relação ao fenótipo, é o quê? IA e B não é tipo AB? Então, 25% de ter um filho AB
E Bzinho não é B? Então, 25% de chance de ter um filho B. E Azinho é o A. Então, 25% de ter um filho do tipo A. E Izinho, 25% de chance de ter um filho O. Então, esse casal, olha só, ele tem 25% de chance de ter um filho de cada tipo sanguíneo, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Esse tipo de exercício nós podemos fazer, e você pode fazer se você souber, por exemplo, o teu tipo sanguíneo, o tipo sanguíneo dos seus pais, você pode tentar fazer aí na sua casa também, colocando os possíveis genótipos do pai e da mãe e ver a possibilidade dos filhos, com a porcentagem, né, para nascer de um tipo sanguíneo ou de outro, ok? E aí, pessoal, o que acharam da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado, e nós vamos fazer vários exercícios. Pretendo prolongar um pouquinho depois sobre isso também, para vocês treinarem bastante, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!